Eu tenho me debruçado sobre esse assunto já há alguns anos. E é um dos que mais me atrai. Eu sempre gostei muito de, cosmologia, que é a ciência que estuda a origem do cosmos. Desde criança que eu tenho interesse nessas coisas. E sempre procurei pesquisar por conta própria, ler bons livros de astronomia e outras ciências ligadas ao assunto. E já que a reina, ela olha com muito bons olhos a ciência, nós não a vemos como sendo antagônica, contrária à fé. Não há porquê discordarmos por discordar. Quem consegue enxergar contradição entre a fé e a ciência, talvez tenha feito uma leitura equivocada das Escrituras, em que pese toda boa intenção, toda sinceridade. Eu não posso acreditar que haja mais que uma verdade. A verdade é uma só. Venha por que canal vier, a verdade é a verdade. E a ciência, ela lida com evidências. Eu já vi alguns colegas dizerem, por exemplo, com respeito à teoria da evolução, é só uma teoria. Para que algo receba o status de teoria dentro da ciência, tem que haver evidências suficientes. Não é achismo. Há fórmulas que precisam bater, há equações que precisam ser resolvidas, há achados que precisam ser considerados. E de acordo com a cosmologia moderna, o universo teria surgido há mais ou menos 13,9 bilhões de anos. Quase 14 bilhões de anos. E teria surgido de um evento que recebeu o nome de Big Bang. Big quer dizer grande, bang quer dizer explosão. Um ponto minúsculo no meio do nada, do vácuo, muito denso, com muita energia, de repente, explodiu, dando origem a tudo quanto vemos. E é claro que não foi da noite para o dia. A Terra, por exemplo, de acordo com a cosmologia, a geologia e outras ciências, teria surgido há cerca de 4,5 bilhões de anos. Portanto, quase 10 bilhões de anos depois do surgimento do universo. Se nós quisermos traçar um paralelo entre o que diz a ciência e o que diz a Bíblia, eu poderia situar o chamado Big Bang no momento em que Deus diz, haja luz. Não foi um interruptor de lâmpada elétrica que Deus foi lá e apertou, não. Você imagine
bilhões e bilhões de estrelas, carregadas de energia, explodindo em todo o universo. Se você é daqueles que, como eu, aprecia uma queima de fogos no fim de ano, você pode imaginar como foi o surgimento das estrelas? Se queima de fogos te deixa babando de boca aberta, uau, que coisa extraordinária, imagine. Mas a questão que eu quero levantar aqui hoje com vocês é a questão que tem dado um nó na cabeça dos cientistas. E eu duvido muito que um dia a ciência seja capaz de explicar o que havia antes. Antes de todos os antes. Os cientistas dizem que o tempo surgiu também com o Big Bang. Tempo e espaço são duas dimensões que se entrelaçam. Só pode haver tempo porque há espaço e vice-versa. Então, antes do Big Bang, não havia tempo. Se não havia tempo, o que havia então? Não seria o que a Bíblia chama de kairos? Há duas palavras usadas no grego para referir-se a tempo: kairos e cronos. Cronos é o tempo como nós conhecemos. Cronos surgiu a partir do Big Bang, ou do haja luz, ou como diriam os teólogos, o fiat lux. Em latim, haja luz é fiat, como o carro Fiat, fiat lux. Mas antes que houvesse cronos, esse tempo cronológico, passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã, 2011, 2012, 2013, antes que houvesse cronos, já havia kairos, o tempo no qual Deus vive, onde não há passado, onde não há presente ou futuro, onde todas as coisas simplesmente são. E por incrível que pareça, aqui, teologia e ciência se encontram. Os cientistas dizem, não há como especular o que havia antes do Big Bang, porque não havia tempo, então não havia antes. Como é que você pode falar de um antes, se não havia? O tempo não havia começado a contar. Então o que havia? Nós estamos no mês em que se comemora o Natal do Senhor Jesus. E a gente enfatiza, e com toda razão, a sua humanidade. Deus se fez homem. Eu até compus uma canção essa semana, que eu estou ensaiando com as mulheres e os jovens aqui da igreja. Ele se fez um de nós. Mas eu quero hoje enfatizar o outro lado, a divindade de Jesus. A história é dividida ainda hoje em antes e depois de Cristo, porque Cristo, enquanto homem, se tornou no principal divisor de águas da história humana. Então, quando se encontra, por exemplo, uma múmia no Egito, um tesouro enterrado em algum lugar, e se faz aqueles testes com carbono 14 para datar o achado arqueológico, os cientistas dizem, isso tem 3.000 anos antes de Cristo.
É a partir de Cristo que se conta tudo. Mas e Jesus enquanto Deus, sem começo e sem fim? Pai da eternidade. Lembra que foi Isaías quem disse: seu nome será, quem lembra? Conselheiro, que mais? Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, Pai da eternidade. Uau, é muita coisa, né? Ele é Deus. Quem mais poderia ser chamado Pai da eternidade, senão Deus? Eu quero convidá-los a ler comigo o que está em João, capítulo 1. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as narrativas de São João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Possivelmente você conheça de cor esta passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Concluam o verso 3, por favor. Sem ele nada do que se fez, ou nada do que foi feito, se fez. E aqui é que a teologia e a ciência se chocam. E por mais que eu me simpatize com a ciência, por mais que eu concorde com muitas teorias científicas, mas chega um ponto em que a gente vive entre tapas e beijos. E agora é a hora do tapa. Por quê? Porque a ciência acredita que a criação surgiu espontaneamente. Tudo foi fruto do acaso. Um acidente. Aconteceu. Como poderia não ter acontecido? Seria mais ou menos como afirmar que uma explosão dentro de um ferro velho, imagine você colocar uma bomba dentro do ferro velho, explodir, e o resultado desta explosão, quando a poeira baixasse, fosse uma Ferrari, um carro luxuoso, e você olhasse e dissesse: uau, como é que pode? Eu só sei que explodiu, e quando a poeira baixou, estava o carro lindo aqui, montadinho, brilhando. Qual a probabilidade estatística disso acontecer? 0. Ou imagine uma explosão dentro de uma tipografia, de uma gráfica. E quando a poeira baixasse, estava ali um dicionário, ou uma enciclopédia, de milhares e milhares de páginas, escritas por acaso. Não há criação espontânea. Eu posso crer na teoria da evolução, eu posso crer no Big Bang, mas eu tenho que crer que por trás de tudo isso havia uma mão. Alguém estava dirigindo, alguém apertou o botão, alguém detonou o Big Bang. Não foi acidente. E que mão era essa? Quem estava por trás disso? Quem dirigiu a evolução por bilhões e bilhões de anos, até que chegasse ao ponto em que emergisse da criação aquele que é a imagem e semelhança de Deus? Não pode ter sido acidente.
simplesmente, estatisticamente, probabilidade zero. No princípio, era o verbo. É interessante frisar, os demais evangelistas começam o seu relato de maneira diferente. Mateus e Lucas se preocupam em apresentar o nascimento de Jesus. Marcos começa seu relato já com o início do ministério de Jesus. Ele sequer menciona o nascimento do Senhor, mas João, ele vai lá atrás. Ele esquece a manjedoura por um momento. Já que os seus colegas já haviam falado da manjedoura, falaram dos magos, falaram da virgindade de Maria, falaram dos anjos, João não se importou em falar nada disso. Ele queria deixar patente diante dos olhos dos seus ouvintes, dos seus leitores, que aquele Jesus de carne e osso era ninguém menos que o arquiteto e criador de todas as coisas, Deus. Olha que coisa louca. Aquela criança que dentro do ventre de Maria nadou no líquido amniótico, era o mesmo ser cujo espírito no início pairou sobre a face das águas. Deus. Maria sabia. Ela amamentou Deus. João se refere a Jesus como o verbo, no grego, logos. De onde vem, por exemplo, teologia, cosmologia, todos os termos que terminam com logia, vêm de logos, conhecimento. No princípio era o logos, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Sabedoria expressa em palavra. Deus disse, haja e ouve. Veja o que diz Provérbios, capítulo 8, do verso 22 ao verso 30. Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 22. Salomão nos apresenta a sabedoria personificada, como se fosse uma pessoa, e o é. A sabedoria tem nome, é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Capítulo 8, a partir do verso 22, nós lemos: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Então, peraí, Cristo teve um princípio? Houve um tempo em que ele não existia? Porque ele está dizendo, eu nasci. E a gente imagina, quem nasceu é porque houve um tempo em que não existia, não é assim que a gente pensa? Só que a gente não está falando de tempo, a gente está falando de eternidade. E na eternidade não há sequência, não há cronologia. Portanto, Cristo não teve um princípio. Mas o texto é claro, eu fui gerada. Ele está falando como sabedoria. Sabedoria é sofia, no grego. E é um termo feminino. Por isso diz, fui gerada, mas é Cristo falando. Imagine o sol.
No Sol você encontra o corpo celeste, que é como uma tocha. Você encontra a luz que esse corpo celeste emite e o calor proveniente dessa energia, dessa luz. Houve algum tempo em que o Sol existisse e que ele não emitia essa luz? É certo dizer que essa luz é gerada? Ela é gerada ou não é? Ela não é gerada a partir do Sol, do astro. Mas desde que há Sol, há luz. E desde que há luz, a luz produz o calor. Assim, através de uma alegoria simples, singela, nós temos um vislumbre da Trindade. Deus, o Pai, seria o astro-rei, o Sol. Cristo, o Filho, seria a luz gerada por ele. Por isso diz, desde a eternidade eu fui gerada. Desde que há Deus, há Cristo, porque Cristo é Deus. É um só com o Pai. E o Espírito Santo, dentro da analogia, equivaleria ao calor, à energia produzida pelo Sol. Então, jamais houve um tempo em que o Pai estivesse só, sem a presença do Filho e do Espírito Santo. Continuando. Todos compreenderam até aqui ou não? Verso 26. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou mesmo o princípio do pó do mundo, uma referência aos átomos, ao mundo quântico, subatômico, eu estava lá, quando ele preparou os céus, o cosmos, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, talvez uma referência às galáxias, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs ao mar o seu termo para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando marcou os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Espera aí, onde há arquiteto é porque há projeto, design. As coisas não vieram a existir simplesmente por acidente. Alguém arquitetou, alguém desenhou e disse, vai ser para isso. Não existe na natureza nada que não tenha um propósito, uma razão de ser. É a comprovação de que não há acidentes. O arquiteto de toda a criação, quem desenhou tudo isso, não foi outro senão Cristo. Você quer ver algo que deixa os biólogos, os cientistas de um modo geral, boquiabertos? O olho humano. O olho humano é simplesmente extraordinário. A maneira como ele funciona. Eu estou aqui diante de uma câmera de alta definição, talvez de última geração, mas a lente desta câmera não é 1% em termos de sofisticação do olho humano. Ainda não inventaram uma lente que alcançasse tamanha sofisticação. Mas quem foi o projetista? Quem pensou nisso tudo? Então, se houve evolução, para mim não é problema. Mas dizer que foi tudo obra do acaso, aí é um problema. O que mais me chama a atenção, queridos, não é a pré-existência de Cristo.
O que mais me chama a atenção não é o fato dele ter arquitetado todas as coisas. Tudo bem, ele é Deus, não há o que se discutir. Mas o que mais me chama a atenção está registrado em duas passagens. E eu espero sinceramente que dê um nó na cabeça de vocês, como deu na minha. Eu ainda estou lutando para entender isso aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Primeira Epístola de São Pedro, se realmente ele foi o primeiro papa, como dizem, foi o único papa que tinha sogra. Capítulo 1, versos 19 e 20 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o que na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Esta passagem, somada a que você vai ler agora, Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqui se referindo à besta, não é de escatologia que eu estou falando hoje, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, quando? Quando o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Espera aí, que história é essa? Porque o Cordeiro é Cristo, não me venha com chorumelas. Alguém já disse, esse Cordeiro aqui é uma referência àquele Cordeiro do qual Deus teria extraído a pele para cobrir a nudez de Adão. Meu irmão, se você quer fazer uma leitura literal do texto, ok, não vou discutir com você. Você prefere acreditar dessa maneira, tudo bem. Mas eu não vejo outro cordeiro cujo sangue tenha sido derramado para a nossa redenção que não seja o Cristo. Então aquela história de Adão e Eva nus, e que Deus cobriu sua nudez com a pele de um cordeiro, isso ali é simbólico e já está se falando de Cristo. Então antes que Adão pecasse, o cordeiro já havia morrido. Não foi um improviso que Deus fez. Ei, caramba, olha o que Adão me fez, vou ter que matar um cordeiro, tirar a pele, cobrir a nudez de Adão. Nada disso. Deus não foi pego de surpresa. A provisão já estava feita. O cordeiro já havia sido morto. Isso significa, meu irmão, que antes de Deus ter dito haja luz, antes que acontecesse o que os cientistas chamam de Big Bang, Jesus morreu. Mas como é possível? Ele morreu ainda não fez 2000 anos. Há uma discussão aí, né? Porque os teólogos dizem que o mundo teria um pouco mais de 6.000 anos,
Enquanto os cientistas dizem que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e o universo tem quase 14 bilhões, e agora com o que eu estou dizendo, parece que eu estou afirmando que o mundo tem menos de 2.000, porque o Cordeiro necessariamente teria morrido antes. Mas antes que houvesse luz, houve cruz. Antes que houvesse vida, houve morte. O que significa isso? Não deu um nó na sua mente? Deu na minha. Por vários anos eu tenho me debruçado sobre isso e buscado em oração, Senhor, eu quero compreender, não só pelo gosto de saber, mas para poder compartilhar. Me deixe compartilhar com você um pouco dessas reflexões. Há 2 passagens em Apocalipse que parecem lançar uma nova luz sobre essa questão. A primeira está em Apocalipse 1, verso 8. Abra, por favor. Eu não garanto que eu termine essa mensagem em menos de meia hora, gente. Eu não quero assustar vocês não, mas foi só a introdução, a mensagem está começando agora. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o que, gente? O alfa e o ômega. Quer dizer, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Se fosse o nosso alfabeto, Jesus teria dito, eu sou o A e eu sou o Z. Ok? O princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesta primeira passagem, Jesus se apresenta a João, como eu disse aqui, como sendo a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Se entrássemos numa máquina do tempo, imagine, e retrocedêssemos até o momento inicial da criação, lá o encontraríamos. Se avançássemos até o momento derradeiro, lá o encontraríamos também. Ele está tanto no início quanto no fim, da mesma maneira. E para ele, não faz a menor diferença o início e o fim. Dá no mesmo. Toda a história está contida nele. Todo o tempo está contido naquele que é o Pai da eternidade. Você pode dizer amém? Amém. A própria existência está inserida nele. Como disse Paulo em seu famoso discurso aos atenienses, em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Uau! O universo inteiro. Tem um livro que eu li, inclusive, que se chama O Universo numa Casca de Nós. É claro que o universo não cabe dentro da casca de uma nós, mas o universo inteiro cabe dentro de Jesus. Se você me perguntar, bispo, Jesus ressuscitou, ok, onde ele está agora? Eu te diria que a sua pergunta está mal feita. Sua pergunta deveria ser, onde ele não está agora? Enquanto ele estava aqui, ele estava limitado dentro do tempo e do espaço, dentro de um corpo. Uma vez ressuscitado, meu irmão, todas as coisas estão contidas nele. Simplesmente não há um espaço no universo que não esteja em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, nele nos movemos, nele existimos. Davi parece ter compreendido isso quando ele disse em um dos seus mais famosos salmos, para onde fugirei?
Se eu fizer a minha cama no abismo, lá tu estás. Se eu tomar a asa da alva, lá tu estás também. Nada há fora dele. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, versos 16, 17 e depois o 19. Colossenses 1, versos 16 ao 17 e depois o 19. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Alô, alô, cientistas, querem saber o que havia antes do Big Bang? Eis a resposta: antes de todas as coisas estava Cristo Jesus, o arquiteto de todo o universo. Aleluias! Antes do Sol, antes de Júpiter, antes de Plutão, antes das galáxias, Cristo. E todas as coisas subsistem por Ele. Lá em Hebreus o autor diz: Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Oh, aleluias! Saber que o Cristo que estava dependurado naquele madeiro, seguro por cravos, aquelas mãos furadas pelos cravos, enquanto estavam ali, ainda mantinham a órbita dos bilhões de planetas existentes em todo o universo. Quem diria que aquele homem ensanguentado era Deus? Que aquele menino deitado numa manjedoura onde os animais se alimentavam era o autor de toda a criação? Verso 19 diz: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Preste atenção. O que significa dizer que toda a plenitude está em Cristo? Significa que em Cristo está o ponto de convergência entre Criador e criatura, criação. Se você quer buscar Deus, Deus está nele, inteiro. Não há Deus fora dele. A plenitude de Deus está em Jesus. Se você quiser buscar a criação, você vai ter que ir a ele, porque toda a criação está nele. Nele se encontraram criatura e criador, e se fundiram. A criação foi tomada pela glória de Deus. Da mesma maneira como as vestes que Jesus usava no dia da transfiguração, elas resplandeceram, hoje o cosmos inteiro resplandece pela presença da glória de Deus. Tempo, espaço e eternidade coexistem em Cristo. Criação e Criador se encontram nele. Ele é o habitat da divindade e da criação como um todo. Ele é o ponte cósmico onde tudo que existe converge. A segunda passagem que queremos considerar em Apocalipse é o capítulo 5, verso 1. Leia, por favor, Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Prepare-se para algumas surpresas no trajeto. Vi na mão direita do que estava no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro era aquele? Por que estava lacrado, selado? Por que era escrito por dentro e por fora? Aquele era o livro da existência. Nele estava contida
toda a história da criação, todo o propósito de Deus para a sua obra, inclusive a tua história particular, a minha história. Nossas histórias se entrelaçam. Ali estava o projeto de Deus pronto para ser desencadeado. Você leu comigo agora há pouco, em Provérbios, Jesus se apresentando como o arquiteto de Deus. Você já viu um projeto? Ainda hoje, os projetos são feitos em papéis grandes assim e depois enrolados, como pergaminhos. Interessante, né? Com toda a tecnologia que há, tanta coisa é feita em computador, mas os arquitetos ainda usam papel e lápis para fazer os seus projetos. Então, aquele livro é o projeto. Ali estão contidos todos os desígnios de Deus, cada detalhe. Por que está escrito por dentro e por fora? Porque engloba a história visível, aquilo que diz respeito ao mundo físico, mas também engloba o invisível. O que alguns teólogos chamam de meta-história, a história por trás da história. Tudo está naquele livro. E diz o texto: naquele rolo estava escrito a história do cosmos, desde o momento singular até o seu desfecho. Criação, queda, redenção, restauração, juízo, tudo ali. Davi anteviu profeticamente isso quando declarou, está lá no Salmo 139, não precisa abrir, apenas ouça: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim também, para você, elevado demais para que eu possa atingir. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Agora, como é que eu posso dizer que não creio em predestinação, se os meus dias foram escritos? Se já está, meu irmão, já está tudo arquitetado. Ele é o arquiteto das contingências, das circunstâncias. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Tudo está ali. A história de cada vida, de cada família, de cada nação, de cada ministério. Paulo ficou igualmente estupefato diante desta realidade. Por isso que Paulo diz em Romanos 11, a partir do verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O fato do livro estar selado aponta para a inescrutabilidade dos decretos divinos. Não tem como eu saber. Me é vetado. Eu jamais vou compreender. Está escrito por dentro e por fora, indica que o propósito de Deus abarca a criação como um todo, tanto a visível quanto a invisível, a material, a espiritual. Nenhuma dimensão da existência está fora do projeto de Deus. João prossegue em seu relato, voltando lá para o Apocalipse 5, verso 2 ao 4. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Não havia ninguém capaz de dar o pontapé inicial, o start, para que o projeto de Deus fosse deflagrado, para que a trama começasse e fosse bem sucedida. Alguém teria que romper os selos, os lacres do misterioso livro, mas teria que ser alguém digno. João se desespera enquanto assiste apreensivo. No verso 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas espera aí, esse livro contém toda a história. E quando foi que o leão da tribo de Judá venceu? Não foi na cruz? Não foi lá que se deu a vitória? Então, para que ele rompesse os lacres, para que aqueles pergaminhos se abrissem, para que a história começasse, para que o tempo começasse a contar, ele tinha que vencer, ele tinha que passar pela cruz, mas a cruz acontece dentro da própria história. Então como? Como Cristo poderia vencer dentro da história para lacrar os selos e começar a história? Se a história já havia começado. Você vai entender. Você tem a mente de Cristo, amém ou não? Então você vai entender. Alguém que emerge de dentro daquele pergaminho, imagine alguém saindo de dentro de um livro, o personagem principal da trama surge no cenário, como aquele que venceu para abrir o livro. Esse personagem é apresentado como que se identificando com 2 etapas distintas da história, mas que estão intimamente conectadas. Ele é o leão da tribo de Judá, o descendente prometido por Deus a Davi para ocupar seu trono, mas ele também é a semente da mulher, o descendente de Abraão, o Messias de Israel, o Cristo de Deus. Ele existe dentro e fora da história. Nele se conecta o Cronos e o Kairos, o tempo e a eternidade. Versos 6 e 7. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Cristo surge como o centro de tudo. Ele está no meio do trono. Tudo orbita em torno dele. O cordeiro visto por João se apresentava como havendo sido morto. Portanto, trata-se do Cristo crucificado, aquele de quem Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O sacrifício de Cristo foi o detonador da história. A história não começa com a criação de todas as coisas, e sim com o sacrifício do Criador. O cosmos surge a partir da cruz. Os 7 chifres do cordeiro representam sua onipotência, enquanto seus 7 olhos representam sua onisciência e onipresença. Portanto, o cordeiro é o próprio Deus, pois compartilha de todos os atributos da divindade. No verso 8, João diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ora, como poderiam ser as orações dos santos, se tudo isso ocorre antes da abertura do livro e, portanto, antes da fundação do mundo?
Mais uma vez, Davi nos responde, no Salmo 139, no verso 4. Eu queria que você repetisse comigo: sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Olha que interessante. Minhas orações são conhecidas por Deus desde antes da fundação do mundo. Não há nada que eu diga para Deus hoje que lhe soe como novidade. Tem gente achando que está contando para Jesus algo que ele desconheça. O que eu estou falando com Deus agora é o que Deus já ouviu antes que eu existisse. A minha oração me precede. A minha oração existe antes de mim. Estranho isso, né? Há um fenômeno que a psicologia chama de sincronicidade. E hoje eu experimentei isso. Essa madrugada eu sonhei com uma missionária que eu não vejo há mais de 20 anos. Os mais antigos vão se lembrar dela agora, Manuelina. Sonhei que eu estava pregando como eu estou aqui, e ela estava sentada assim na minha frente. E ela se levantava para falar comigo. Tem mais de 20 anos que eu não a vejo, jamais sonhei com ela. Quando eu acordo de manhã, daqui a pouco o telefone toca, para informar o falecimento da irmã Manuelina. Coincidência? Existe coincidência? Aquilo que eu estou falando com Deus em oração foi gerado pelo Espírito. Assim como Jesus no ventre de Maria, na verdade, é muito antes de Maria, a minha oração vem muito antes de mim, porque já estava nos desígnios de Deus. É por isso que Deus não precisa improvisar. A palavra nem saiu da minha boca ainda, ele vai, quem gerou isso no teu coração fui eu. A resposta já está pronta, está a caminho. E tem gente achando que vai convencer Deus só pelo fato de insistir numa tecla, né? Está igual o Juan, quando cisma com alguma coisa, pede. Quando não aguenta mais, tá, filho, vai. Aí tem gente que pensa que vence Deus assim, né? Na queda do braço. Sua presciência permite que todas as orações dos santos estejam diante dele, mesmo antes de terem sido feitas. Todos os ingredientes estavam postos diante do trono, louvores, orações, e acima de tudo, alguém digno de abrir o livro e iniciar o processo histórico, que culminaria com a glória de Deus revelada à criação. Agora, preste atenção. Imagine um livro em forma de um rolo de pergaminho. Ele não tem páginas, não é como essa Bíblia que você tem aí no colo. Trata-se de uma grande tira de pergaminho enrolado pelas duas pontas. Quando os seus selos são rompidos, ele começa a desenrolar-se por igual. O lado esquerdo pode representar as coisas passadas e o lado direito as coisas futuras. A cruz entra no meio e faz com que o rolo se abra para os dois lados. Eu quero que você entenda. Um pergaminho era enrolado assim, olha. Dois lados. Aqui colocava-se o lacre, para ninguém abrir. Antes da fundação do mundo, Cristo se oferece em sacrifício. A cruz acontece. A cruz entra no meio desse pergaminho, rompe,
os lacres, os selos, de maneira que o pergaminho se abre para a esquerda, para a direita. O lado esquerdo é o passado, o lado direito o futuro. A cruz acontece no meio, no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, no encontro entre Cronos e Kairos. O que eu quero dizer com isso? Aos olhos de Deus, tudo começa a partir da cruz. A criação começa com a cruz. Só que a criação surge como um livro que abre para os dois lados. Ela já surge com uma história. E já surge com o futuro. Abre para os dois lados. Para mim, pouco importa se essa história tem 6.000 e poucos anos, como os teólogos preferem, ou se tem 13,9 bilhões de anos, como dizem os cientistas. Para Deus, o ponto, o início, é a cruz. Sem a cruz, nada existiria. Sem a cruz, jamais teria havido luz. Sem a cruz, Deus teria sido pego de surpresas. Deus seria refém do tempo e do espaço, tanto quanto nós. E alguém ainda se atreve a dizer que Deus foi pego de surpresa com a queda de Adão? Que aquilo não estava nos planos? Tudo acontece na cruz com a morte do Cordeiro. A história começa ali. Mas ela já surge contendo passado e futuro. Então, se eu entro numa máquina do tempo, eu posso ir até Abraão, que viveu muito antes da cruz. Mas antes que houvesse cruz, não havia passado, portanto não havia Abraão. Deixa eu tentar usar mais uma analogia. Eu sei que é complicado para a mente humana, mas deixa eu tentar usar mais uma analogia. Por exemplo, a minha história começa dia 5 de dezembro de 1969, quando se ouviu o meu choro, lá no bairro de Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas antes que eu viesse à luz, eu já tinha uma história intrauterina. E eu já trago comigo uma história de milhares de anos gravados em meu DNA. As moléculas do seu corpo têm a idade do universo, surgiram no momento em que Deus disse: haja luz. E vão continuar aí depois da sua partida. Elas se reorganizam em outros corpos. Você tem uma história muito mais antiga do que você. Você já nasceu com uma história. Você só tem consciência a partir do seu nascimento para cá, mas você já tem uma história muito maior do que aquilo que você tem ciência. Da mesma maneira, queridos, mesmo que tudo tenha começado na cruz, mas já começou com uma história. Esse é o nosso Deus. No Kairos, a cruz é o ponto inicial, mas no Cronos, a cruz é a plenitude dos tempos. Deus cria o mundo a partir dela, mas o cria já com passado e futuro. Ali o rolo se abriu para a esquerda e para a direita. Nada existia antes da cruz, pelo menos não da perspectiva divina. Deus enxerga tudo a partir da lente da cruz. Alguns dizem que antes da cruz o homem era salvo pelas obras. Meu irmão, antes da cruz não houve nada. Todos os que foram salvos na história anterior à cruz, foram salvos por causa da cruz. Nunca houve salvação pelas obras, nem pela lei, sempre foi pela graça.
Há quem defenda a hipótese de que Deus possa ter criado as coisas com aparência de certa idade. Mas tudo não passaria de aparência. Portanto, a Terra aparenta ter 4,5 bilhões de anos, mas seria muito mais jovem, 6.000 anos aproximadamente. Os que defendem essa hipótese argumentam que Adão fora criado já adulto. Quem quer que o encontrasse, lhe conferiria certa idade, ainda que ele houvesse sido criado um dia antes. Pode parecer um argumento plausível, do ponto de vista teológico. Entretanto, não me parece ser este o modus operandi de Deus. Por que Jesus não surgiu no mundo já em idade adulta? Por que ele teve que ser gerado no ventre de uma mulher? Ter experimentado cada etapa do desenvolvimento humano. Se esse fosse o modo de Deus agir, haveríamos de esperar que o mesmo acontecesse com o advento de Jesus. Em vez de acreditar que Deus criou o universo aparentemente velho, prefiro acreditar que Deus criou o universo já com uma história e com um futuro glorioso. Eu não creio que Deus faria nada com a intenção de criar uma ilusão de ótica. Irmãos, o que digo aqui de cima desse púlpito, digo com toda a certeza da minha alma. Eu lutei com isso aqui por muitos anos, em oração, chorando, gemendo, dizendo: Senhor, é muito para a minha cabeça. Mas foi muito para a cabeça de Davi, homem segundo o coração de Deus. Foi muito para a cabeça de Paulo, não seria muito para a sua e para a minha? A ciência não vai chegar a esse ponto. Aqui sai do campo do conhecimento empírico e entra no campo da fé. Se você crê nesse Deus, que está acima do tempo e do espaço, você não pode crer na possibilidade, por exemplo, da perda da salvação. Se você crê nesse Deus, que fez todas as coisas partindo da cruz, que é a maior manifestação da graça, você não pode crer num evangelho legalista, onde o homem coloca Deus na parede, faz dele gato e sapato, reivindica, exige que Deus faça segundo os seus desejos e não os propósitos dele. Eu quero convidá-los a ficar de pé. Isso aí, pastor André, nisso que eu creio também. Esse é o evangelho e não tem negócio. Não tem negócio. Aleluias! Aleluias! Oh, glória a Deus, eu me alegro. Eu sei em quem eu tenho crido. Oh, profundidade de sabedoria! Einstein, com toda a sua inteligência, com todo o seu QI, não pôde prescrutar a mente de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias, aleluias. Por isso que Jesus disse para os fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Esse é o nosso Deus. Feche os seus olhos.